Então vamos lá, gente. Variação linguística. O próprio nome variação já fala de diversas formas, né? De variar alguma coisa. Nesse caso, é a língua, tá? As diversas formas que a língua vai variar, tá? Vocês sabem que nem todo mundo, né, fala da mesma forma. Da mesma forma que não existe o que fala o melhor português, né? Existe uma linha de pensamento que diz que nós não falamos português, nós falamos brasileiro, né? Por que nós falamos brasileiro? O que define uma língua? São seus aspectos morfossintáticos, né? Por exemplo, aqui a gente tem o hábito de falar erroneamente te amo, né? Até aqueles coraçõezinhos que os namorados e namoradas dão em Dia dos Namorados, aquele coração de pelúcia, escrito te amo. Pronome oblíquo átono, ele não vem no início da oração, né? Vocês devem lembrar quais são os pronomes oblíquos, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, sei, se, consigo, ou, alê, nos, conosco, vos, convosco, hoje, as, leis, né? Vocês lembram disso? Tenho certeza que vocês têm isso gravado na cabecinha, né? Então, os pronomes Nunca. oblíquos, eles não vêm no início da oração, né? Então, o correto não é te amo, é amo-te. Só que em Portugal, o pronome oblíquo ele pode vir no início da oração. Inclusive, eles usam muito, né? Então, eles podem falar te amo. Então, a ordem das palavras dentro da oração vão definir os seus papéis sintáticos, né? Quem é sujeito, quem é predicado. Isso define uma língua, né? E o português, ele aparece... O português do Brasil tem uma variação, uma formulação diferente do português de Portugal, né? Com o intuito de aproximar os países que falam a língua portuguesa, frente a todas as suas variações, foi feito um acordo em 1990, né? Que é o Acordo da Língua Portuguesa, estabelecendo regras comuns, tá? O que é importante a gente frisar, gente, é que a língua é um elemento vivo. Então, ela vai se modificando sozinha, né? Ela, com o passar do tempo, vai criando formas diferentes, né? Por exemplo, na época da colônia, se falava voz me ser, né? Depois voz sum ser, depois virou você, aí virou VC, agora é C, né? Você vai assistir a aula de Rodrigo, você já foi buscar pão, há uma atrofiação do V, né? A gente já fala só C. Daqui a pouco não vai ter nem C mais, né? E a cada momento surgem palavras novas, expressões novas. Tudo isso define um pacote que a gente chama de variação linguística, tá? Lembrem-se que existe a variação porque a língua é viva, mas existe um pacote de regras que vai gerir a língua escrita, né? Porque nem tudo que a gente fala, a gente pode escrever. Imagine se a gente escrevesse uma carta, né, um documento oficial, da forma que a gente escreve no Facebook, né? Ia ser complicado. Então, para padronizar a língua, a forma da escrita, nós utilizamos a gramática. Tá? A gramática representa o que a gente chama de norma culta. É a língua falada de acordo com as regras. Tá? Quem cria as regras, quem estabelece as regras, não são os professores de português. Tá? As regras elas são estabelecidas por lei. Para fazer uma alteração numa regra da língua portuguesa, não é o professor de português. Tem que ser votado um projeto de lei. Tá?
Vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá. Porque não está aparecendo a foto de vocês. Desculpa a minha falta de educação. É que a minha internet estava falhando e eu costumo deixar Ah, o não, vídeo, não. Tem problema mas não, de é que forma alguma. isso é uma falta de educação danada da gente, né? Que as pessoas Não, aqui né? não Não. costumam. É porque o meu computador sumiu, esse computador é novo. Na semana passada eu não consegui dar aula direito para vocês porque o meu computador pifou no meio da aula, né? Aí eu tive que trocar. Então, estou aprendendo a lidar com as especificidades dele ainda. O Windows 10. Na Então, verdade, a gente deixa fechado, professor, para não ter acúmulo de vozes falando e acabar atrapalhando a aula, entendeu? não, o que que aconteceu, Jefferson? É porque sumiu a foto de vocês aqui da minha tela. Aí eu pensei que tinha caído, por isso que eu perguntei. Mas tá bom, não tem problema nenhum vocês fecharem o microfone, foi o computador mesmo. Então, olha Não, só, gente. o A microfone língua, está sempre achado. a língua, ela vai variar de formas distintas, tá? Ela vai variar de acordo com o lugar, de acordo com a idade, de acordo com o tempo, né? Então, tem diversas formas da língua se manifestar, tá? Então, vamos lá. Como que a língua pode variar? Ela pode variar de acordo com a idade, de acordo com o gênero, de acordo com os grupos sociais, profissão, nível de escolaridade, região, né? Por exemplo, meu pai utilizava muito a expressão brotinho, né? Hoje a gente já não vê mais as pessoas falando brotinho. Ah lá, fulano é o maior brotinho, né? A juventude usa termos distintos, né? Quem tem filhos aí na idade da adolescência sabem que o vocabulário, de forma geral, né, da maioria, é um vocabulário que é quase difícil de decifrar, né? Quando eu dava aula para adolescente, a cada semana eu recebia uma palavra nova, né? Uma expressão diferente. Inclusive, a gente vê sempre isso na internet, né? Então, a idade é um determinante para a língua também. Por quê, gente? A língua ela é um elemento cultural. Então, todo pacote cultural interfere na língua. Então, como a cultura reflete uma etapa da sociedade, a língua também vai caminhar por aquela etapa da sociedade. Por exemplo, na época em que eu era criança, falava-se muito que chupar manga e tomar leite matava, né? Isso era um aparato cultural, né? Eu, por exemplo, não chupo manga e tomo leite até hoje, né? Nem vou pagar para ver. Mas hoje você vai em qualquer sorveteria, já bate leite com manga e faz lá sorvete, enfim, N coisas misturando leite e manga, né? Ou seja, foi alguma coisa que foi se transformando ao longo do tempo. A mesma coisa é a língua. A língua ela vai criando variações ao longo do tempo, né? E a idade diferente ela marca territórios, né? Então, a forma que eu falo hoje com 34 anos não é a mesma forma que os meus sobrinhos de 12, 13 anos falam, né? Eles estão, além de idade diferente, eles estão em grupos sociais diferentes também, né? De acordo com o grupo social, o uso da língua também muda, né? Se eu pertenço a um grupo de roqueiros, eu uso determinadas palavras que não necessariamente os pagodeiros vão usar, né? Que a gente vai chamar de gírias. As gírias, existem gírias que são específicas para determinados grupos e existem gírias que são universais, né? Por exemplo, qual foi? Isso não é restrito a um grupo,
né? Agora, se você for, por exemplo, um grupo de funkeiros, né? Existem determinadas expressões que eles usam que eu não utilizo, né? Ou que um pagodeiro não utiliza, né? E criar gírias para grupos distintos também é uma forma de manter o grupo uniformizado, né? Uma forma de manter o isolamento do grupo, para que outro não entre, né? Por exemplo, você vai no Maracanã assistir um jogo do Flamengo e do Vasco. Nós, que somos flamenguistas, somos muito pacíficos, né? Imagine um flamenguista entrar erroneamente no meio da torcida do Vasco, com bandeira do Flamengo e tudo. Como ele vai ser recebido? Com muito amor, né? Com muito carinho. Dependendo de quantos gols, vai ser diferente, né? A recepção. Da mesma forma, é a língua. Se você não compreende as gírias, você não entende a informação, né? Quando eu trabalhava na comunidade da linha, os meus alunos chegaram um dia e pediam para eu escolher a Ludmilla, Anitta ou acho que era a Lesha, se não me engano, né? Aí eu falei que não ia escolher nenhum. Aí, não, professor, escolhe. Aí eu falei assim, tá, Ludmilla, né, por exemplo. Quando eu falei Ludmilla, ele falou assim, professor, pode 10, né? Por quê? Lá eles vendiam drogas com o nome das artistas. Então, Anitta era pode de 15, 20, sei lá, né? Ludmilla pode 10, Lesha de 5. Enfim, eu não sou daquele grupo, então eu não compreendi, né, o que ele quis me informar. A mesma coisa se nós formos à Bahia e pedir a comida quente, que vai vir com pimenta, né? Se você não conhece as gírias ou as manifestações regionais, nós podemos cair num prejuízo, tá? Que é o prejuízo linguístico. De acordo com a profissão, a língua também muda, gente. Por exemplo, vocês têm determinado linguajar, determinadas expressões que não necessariamente eu vou entender, né? Se vocês começarem a falar coisas muito específicas de infraestrutura, provavelmente eu não vou entender. Se vocês falarem de ferramentas de obras, pior ainda, aí mesmo que eu não vou entender, né? Porque é algo específico do grupo profissional de vocês, né? Da mesma forma que se eu começar a falar muitas coisas de língua portuguesa que são mais para campo universitário, dificilmente vocês vão compreender, né? Se você sentar com um médico e ele usar uma linguagem com vários termos técnicos, a gente não vai entender, né? Então, a profissão também determina o uso da língua, né? Que a gente chama de aparato linguístico profissional, tá? E a região, mais do que nunca a região, tá? A gente vai ver ali na frente que eu botei alguns exemplos. Aqui no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, tem 825 formas distintas de se falar, né? Ou seja, as regiões apresentam diferenças, né? Por exemplo, tem um salgado que aqui eu escuto mais chamando de italiano e no Rio chamam de joelho, né? A gente está no mesmo estado, né? No mesmo campo, mas a gente usa palavras diferentes, assim como marcas, né? Quem é antigo aqui em Maricá sabe que maricaense adorava
adora, né? Nem sei se usa mais. Minha mãe ainda usa. O EE, né? E fulano chegou atrasado. EE. Fulano tem uma semana sem aparecer na faculdade. Né? De acordo com a gravidade, o número de EEs vai crescendo, né? É uma marca regional, né? Da mesma forma que São Gonçalo tem, Niterói tem, enfim, vão se criando estruturas linguísticas por região, né? A própria entonação da fala é diferente, né? Se a gente for para São Paulo, vocês vão ver que eles falam, principalmente no interior de São Paulo, porta, né? Porteira. A gente aqui abusa do R, né? Porta, porteira, né? O mineiro, que tem aquela fala mais mansa, né? Também é uma marca regional da língua, tá? Da mesma forma, o nível de escolaridade, tá, gente? Teoricamente, quanto maior a sua escolaridade, mais próximo da língua culta você chega, tá? A gente entende que quanto maior a sua escolaridade, mais acesso à informação e à norma culta vocês terão, tá? Isso, obviamente, não se aplica a todo mundo, né, gente? Tem pessoas que, mesmo com mestrado, doutorado, continuam falando com muitos desvios, né? A gente chama as formas diferentes de se falar da regra, a gente chama de desvio, né? Por exemplo, problema. A pessoa sabe que é um problema, mas ela não consegue pronunciar. Isso a gente chama de desvio, tá? Desvio linguístico. Então, aqui eu botei a norma padrão, que é a nossa referência. Todo documento oficial tem que ser editado de acordo com a norma padrão, tá? De acordo com a gramática, que tenho certeza que vocês adoram. Quem não tem uma gramática, né, aconselho a ter, porque a gente sempre tem dúvidas, né? Se vocês quiserem, até indico algumas baratas e boas para vocês, tá? Eu tenho até em PDF. Inclusive, eu tenho o Bechara em PDF. Se vocês quiserem, eu posto lá. Não é para imprimir, é para vocês utilizarem como ferramenta de estudo, tá? Bem, variedades urbanas de prestígio. As variedades urbanas de prestígio são aquelas que são utilizadas pelos falantes com maior escolaridade, né? É uma forma mais rebuscada de falar a língua, né? Que acaba se diferenciando das outras classes. Eu não vou chegar para os meus alunos de sexto ano e falar, por obséquio, levante daí, né? Eles não vão entender o que eu estou falando, né? Obviamente. Outro ponto importante, gente, para que vocês prestem atenção, é a questão do preconceito linguístico, né? Existe um autor chamado Marcos Banho, que ele se debruça sobre esse estudo do preconceito linguístico, que é quando a gente infere preconceito por causa da fala da pessoa, né? Seja por características regionais, seja por características culturais, seja pelas variações, né? Como, por exemplo, quando a pessoa fala problema, né? Muitas vezes as pessoas são humilhadas pela forma como elas falam, né? Ou por algum problema fonológico, né? Que existe também. Então, o Marcos Banho ele vai traçar um estudo bem interessante sobre como o preconceito linguístico se apresenta na sociedade, né? Se você for fazer uma entrevista numa grande empresa de engenharia,
a tendência é que você se afaste da fala problema, né? Se você chegar lá falando, não, é o seguinte, o problema, sabe qual que é, né? Provavelmente o empregador vai ter uma visão negativa sua, que não quer dizer que você seja um mau profissional, mas a fala é um cartão de visitas, né? Não adianta você colocar uma roupa legal, pentear o cabelo, passar um perfume caro, se você, numa entrevista, não sabe utilizar o mínimo da língua, né? Por isso que a gente fala que a língua é situacional, né? Ela vai se adaptar às situações. Então vamos lá. Variação linguística, diferenças de lugar e de região. Olha o nosso pãozinho francês, né? Que é o nosso pão de sal. No interior do Nordeste chama-se de pão aguado. Ceará, carioquinha. Rio Grande do Sul, cacetinho. Região Norte, carequinha. Portugal, carcaça ou cacete, né? Se a gente chegar aqui no Rio, na padaria e falar assim, me dá um cacete aí, com certeza você vai levar uma paulada, né? Ele não vai te dar um pão, né? Haverá um estranhamento, né? Então, vejam bem, é o mesmo objeto, é a mesma coisa, tá? Só que tem formas de se falar distintas, né? De acordo com a região, ele apresenta uma variação. E não necessariamente os falantes das diversas regiões vão entender o de outra. Por exemplo, não necessariamente eu tenho que saber que lá no Rio Grande do Norte, pão de sal, pão francês, chamam de carequinha, né? Se me falassem carequinha, eu não ia entender, né? Não faz parte do meu convívio linguístico. Escolaridade e classe social. Vocês já devem perceber pela imagem das duas senhoras, né? Que são diferentes, né? Provavelmente de classes sociais distintas, né? Uma ali de óculos, de cordão de pérola, a própria postura da mão, né? Uma senhora provavelmente de classe alta. E a outra é como a gente normalmente representa os empregados, as empregadas domésticas, né? Normalmente com avental e com um lenço na cabeça, né? Aí vamos ver a fala ali. Hoje é o seu primeiro dia e já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. Aí a Georgina responde. Não precisa se preocupar. Comigo, patroa. E eu só acordo às 9, né? Primeiro que ela não entendeu muito bem, né? Porque era para ela acordar antes das 7, porque eles queriam o café pronto, né? E a forma como ela fala já é uma forma diferente, né? Então, a classe social, o nível de escolaridade vai interferir no processo de fala e de escrita também, tá? Outra charge ali. 529 mil alunos tiraram zero na redação do Enem. E o outro escreve ali, não passei. Olha como passei está escrito, né? Apresenta uma variação. Pessoal, só um minutinho, deixa eu pegar água aqui, só um minutinho.
Oi, gente, voltei. Desculpa, tá? Então, ali, há nitidamente um sarcasmo, né? Do pai lendo a notícia do jornal que 529 alunos tiraram 0 na redação, e o filho ali digitando, provavelmente o verdinho faz uma ligação ao WhatsApp, né? Digitando que não passou, escreve o passeio com um C, né? Diferenças históricas. A língua, ela vai se transformar ao longo do tempo, gente. Como eu falei para vocês, o exemplo do voz sum ser, voz mi ser, né? A gente não fala mais voz sum ser vai a casa hoje, né? Hoje a gente já nota uma atrofiação do próprio V, né? Se vocês forem parar para pensar, a gente fala assim: você assistiu a aula do professor? Você viu isso? Né? Todo mundo fala assim? Obviamente que não, né? Mas é uma grande massa. Eu coloquei aqui um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que vocês já devem ter visto há muito tempo atrás, né? Se a gente pegar a forma como o Pero Vaz de Caminha escreveu naquela época, que era o português que a gente chama de português arcaico, a gente vai ver que não se escreve da mesma forma agora. Inclusive, quem teve aula de literatura, quando estudou literatura coloquial, né, provavelmente tinha muita dificuldade de entender aqueles sermões, né, porque os sermões eram escritos em português coloquial, né? Fatores da variação linguística: oralidade e escrita. Hoje, gente, um grande problema que interfere no processo de escrita é a oralidade, né? Principalmente no campo das redes sociais, né? Porque nas redes sociais as pessoas parecem que esquecem que existe gramática, né? É quase um suicídio. VC, C, acentuação, SS, C cedilha, né? Acento parece uma chuva. Todo lugar tem acento, né? Ou não tem nenhum, né? Ou é enchente de acento ou é seca de acento, né? Ou seja, a forma da escrita ela representa também muito da fala, né? E não necessariamente o escritor consegue escrever como ele fala, né? Eu posso até ter ideia como se fala, mas na hora de escrever eu utilizo outras formas, né? Olhem ali na charge. Tem um menininho sentado na frente do computador, né? E os pais, provavelmente, falando ali: achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Aí olha como o filho responde: não é verdade, né? O não já ganhou uma versão ali diferente, o aí tem esse símbolozinho aí no final, né? Que na verdade é um conjunto de vários símbolos que faz uma carinha, né? Representando a forma como normalmente se escreve na internet, né? Oi. Não dá para aparecer o que o senhor está falando, a charge. Não está aparecendo a minha apresentação, não? Apresenta, mas a charge que o senhor está falando, não. O que está aparecendo na tela de você? Tá normal. Aqui também tá normal. Aqui também tá aparecendo normal. A minha tá normal. Agora voltou. Foi. É porque deve ser a internet que às vezes demora para atualizar, tá? Eu tô tão perdida aqui quando vi. Falando muito. Tá bom, então. Obrigada. Mas eu não sei quem foi que falou comigo, mas que não tá aparecendo o nome. Mas daqui a pouco eu vou botar gravado lá
no AVA, aí vocês podem rever também, tá bom? Não fica preocupada, não. Formalidade e informalidade. Gente, de acordo com a situação, a gente vai utilizar a língua formal ou informal, tá? Por exemplo, quando nós estamos num grupo de amigos, nós utilizamos a língua de forma informal, né? Com os nossos familiares num churrasco, né? Ninguém fala por obséquio, dê-me essa linguiça toscana, né? A gente fala, me dá isso aí, né? Passa não sei o quê. Ou seja, a gente usa uma linguagem mais informal, né? Agora, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, quando a gente vai fazer uma palestra, né? Nós temos que adequar a nossa fala à língua culta. Não dá para falar cheio de variações. Imagine vocês no jantar de negócios, né? Tentando aprovar uma obra grande aí, milionária, e vocês para os investidores. E aí, malandro, sabe qual é o negócio? O bagulho é o seguinte, né? Vocês não vão falar assim. Ou seja, a gente vai adaptar a língua de acordo com a situação, tá? Por isso que a gente fala que a língua, ela é situacional. Eu não falo com a minha mãe da mesma forma que eu falo com os meus amigos, né? Que acredito vocês também. Vocês não falam com a mãe de vocês ou com o pai de vocês da mesma forma com que vocês falam com seus irmãos, ou a relação pai e filho, né? A gente vai adaptando, né? Bem, aí tem uma outra charge que diz assim: vejo que o nobre companheiro achou uma goiaba. Sim, e o distinto rapaz achou queijo. Me dá essa goiaba, cretino. Passa o queijo, bundão. Olha as duas formas ali diferentes de se falar, né? Na primeira, eles estão numa situação mais formal, né? Vejo que o nobre companheiro achou uma goiaba. Sim, o distinto rapaz achou o queijo, né? O próprio uso da língua já nos mostra que é uma situação mais comedida, né? Mais formal. Aí depois eles caem na pregada e eles começam já a utilizar outras formas de língua, né? Chamam de cretino, de bundão, né? Que já é referente a uma situação diferente, tá? Bem, algo que é bem complicado no Brasil são as gírias, tá? Porque em cada lugar, gente, tem um tipo de gíria diferente. Ou em cada grupo tem um tipo de gíria diferente. Quando eu fiz a minha monografia da primeira graduação, a minha monografia foi sobre gírias, né? E eu pesquisei as gírias de 3 grupos sociais, né? E um dos grupos que eu pesquisei foram as gírias das travestis, né? Dos travestis de Niterói. Porque elas têm determinados traços linguísticos que não são comuns a outros grupos, né? Por exemplo, quando elas falam bater a porta. Bater a porta é roubar, né? Ou dar a Elsa, que também é roubar, né? Kakura, que é para pessoa idosa. Enfim, vários outros termos que eles usam que não são comuns, né? A grupos externos ao dos travestis. Em alguns casos, eles são de uso comum do grupo LGBT também, né? Mas as travestis especificamente têm falas muito restritas, né? Assim como um grupo de surfistas, né? Tem traços linguísticos, né, que nós, por exemplo, de outro grupo não temos, né? A gente não tem o hábito de falar, e aí, bro, né?
que não necessariamente eles usam agora, porque eu já fiz minha monografia tem 10, 11 anos atrás, né, gente? Há muito tempo. Aqui eu botei alguns exemplos de gírias, né? Aperreado, agoniado, chumbrego, namoro pesado, paiá, que eu nunca ouvi, é ruim, vazar, que a gente aqui no Rio usa muito, né? Vaza logo, né? Quer ir embora, vaza logo em outros lugares, não necessariamente eles vão entender que vaza logo é para ir embora, né? Bem, pessoal, eu separei só essa parte hoje para vocês, porque eu não quero fazer uma atividade para vocês extensa. Vocês querem fazer alguma pergunta referente a essa parte da matéria? Não querem? Deixa eu tentar abrir a... Bom dia, professor. É o Ederson. Bom dia, Everson. Tudo bem? Tudo tranquilo. Esse PDF com essa apresentação, o senhor vai colocar lá na... Vou botar agora para vocês. Ah, show de bola. Aí eu em vou relação àquela aula que a gente teve, que deu um problema no AVA, deu um problema no Zoom, né, no caso, e a gente teve que interromper porque não voltava de jeito nenhum. Daquele dia você não postou nada não, né? Não, o que eu vou fazer, Everton? Eu vou... Ederson. Eu, como eu falei logo no início, o meu outro computador deu problema naquele dia, eu perdi tudo, né? Aí minha mesa virou um arsenal de guerra. Aí o que eu vou fazer? Como vocês vão fazer um trabalho, aquela matéria que a gente havia começado, eu não vou trabalhar para o nosso trabalho, tá? O trabalho eu só quero essa parte de variação, tá? Porque aquela parte lá eu preciso detalhar com vocês, mas eu vou botar um vídeo explicativo, tá? Ok. Vou deixar o vídeo explicativo. Vocês agora vão se preocupar só com variação, ok? Tá legal. Então eu quero que vocês se preocupem com a variação. Vou colocar um exercício tranquilo para vocês fazerem, para a gente utilizar de forma avaliativa, tá? Que vocês sabem que vai valer pontuação. Como eu falei, eu me coloco à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem algum material específico, vocês me chamem no WhatsApp, tá? Como eu tenho muitas turmas, às vezes eu combino que eu tenho que mandar uma apostila, uma gramática que eu não necessariamente lembro de colocar. Então, se eu não colocar, vocês podem me cobrar, tá, professor? Você falou que ia mandar uma gramática para ajudar a gente, né? Beleza. O vídeo e a apresentação eu vou botar hoje, tá? Tá legal. Se vocês precisarem de complementação, vocês podem me pedir, tá bom? Da mesma forma que assim que eu postar a atividade para vocês, se vocês estiverem com alguma dúvida, gente, é importante que vocês me perguntem. Mesmo esse período sendo o período de férias que eles colocaram, eu vou estar online porque eu estou trancado em casa, né? Com a maioria, né? Apesar de que muita gente está trabalhando, né? Eu sei que a gente não parou efetivamente, né? Então já me coloco à disposição se vocês quiserem durante a semana que a gente pare um momento para relembrar. Eu tenho um Zoom particular. É só vocês me pedirem, combinar entre vocês um horário que eu abro uma sala para a gente conversar. Pode ser? Show? Ótimo. Beleza, tá ótimo. Ok? Tá ótimo. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente, sobre o que eu expliquei hoje? Rodrigo, fala. Deixa eu perguntar uma coisa. Você não tem nenhuma biografia para a gente, para ajudar? Você vai dar o trabalho. Sim. Biografia de variações linguísticas, teria alguma para indicar? Você Olha, pode Luciano, pôr no AVA ou a gente faz parte da nossa pesquisa? As duas coisas, né? Eu posso disponibilizar material para vocês, se vocês quiserem eu boto material complementar, né? E é bom, claro, que vocês pesquisem também, né? O ideal.
mas não tem problema. Eu coloco lá mais alguns materiais sobre variação para ajudar na construção do trabalho de vocês. Tá bom? Pode ser? Pode sim. Era só para Tá ótimo. Tá bom? Tá? Gente, Obrigado. quem tiver... quem precisar de material para fazer o concurso, que queira estudar português, ou se vocês quiserem, gente, uma aula de gramática, especificamente... professor, a gente tem muita dúvida com crase, muita dúvida com o uso de SS, não sei o quê, enfim. Ou de leitura, vocês podem me direcionar também, tá? Eu vou adaptando, além do que eu tenho que dar, obviamente, que eu tenho que dar a parte de texto para vocês, eu posso combinar outros horários com vocês para explicar esses conteúdos, tá bom? É só vocês me avisarem com antecedência, combinarem um horário, porque eu tenho licença no Zoom. Então, eu posso usar a minha sala particular. Tá bom? E eu tenho muito material também de português em PDF. Quem quiser gramática do Bechara, apostila de interpretação de textos, né? Para além da faculdade, vocês podem pedir que eu disponibilize para vocês também, tá? Não tem problema nenhum. Mais Legal, alguma professor. coisa, galera? Beleza. Beleza? Aí, olha só, o senhor, você poderia disponibilizar esse material lá no nosso grupo lá do WhatsApp ou tem que solicitar por e-mail, alguma coisa assim? Não, eu posso, mas é o Everson que está falando? É o Ederson. Everson, só faz o seguinte, eu não tenho o hábito de olhar grupos, né? Ok. Porque eu tenho uns 80 grupos. Então, Nossa senhora, então nem dá. se vocês quiserem, um de vocês, eu estou no grupo de vocês, meu telefone está lá. Vocês podem me chamar no privado, que aí eu mando para um de vocês e vocês vão distribuindo entre vocês, pode ser? Pode sim. Tá bom? A gente agradece. Pode. Estamos aqui para ajudar, tá bom? Show de bola. Obrigado. Crianças, qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Hoje fiz só esse slide menor para não ter muita coisa para cobrar nessa primeira atividade de vocês, porque a gente sabe que está todo mundo passando por por problemas, né? Situações difíceis, adversas, né? Então, estamos na hora de nos ajudar, né? Tá bom? Tá bom. Ok, professor. Abraço. Grande abraço. Valeu, bom descanso, bom trabalho aí, né? Eu vou dar aula agora de novo. Isso. Bom trabalho aí, boa aula. Valeu. Obrigado, tchau. Tchau. Valeu, bom dia para todos aí. Fica com Deus. Bom dia.